Gente, mais uma vez estamos aqui para nossas videoaulas. Hoje nosso estudo é falando um pouco sobre os protozoários. Vamos abordar suas principais características, um pouco em relação aos seus grupos e também algumas doenças que são bastante comuns no vestibular. Gente, quando eu falo no grupo dos protozoários, ou no reino protozoário, tem que entender que eu vou ter a presença de dois seres vivos nesse grupo. Eu tenho os protozoários e eu tenho a presença das águas, que anteriormente as águas faziam parte do reino plantae, só que entretanto as águas apesar de serem multicelares e apesar de conter tecidos, são tecidos não verdadeiros. Em decorrência de não serem tecidos verdadeiros, as águas saíram do grupo do reino das plantas e vieram aqui se juntar ao grupo dos protozoários. Tem que entender que são seres vivos eucariontes, ou seja, existe a presença de uma carioteca revestindo e protegendo o meu material genético. São seres heterótrofos, seja eles por absorção ou ingestão. Gente, tem que entender que nesse processo de absorção, os protozoários liberam enzimas, essas enzimas vão digerir os alimentos que estão próximos ali e, consequentemente, após esse processo de digestão das enzimas, os protozoários se alimentam. Exemplo também de ser vivo que realiza esse processo de ser heterótrofo por absorção são os fungos, certo? E heterótrofo por ingestão, por exemplo, a gente tem os mamíferos, como por exemplo o ser humano, que são heterótrofos por ingestão. São seres autótrofos que vão realizar um processo de fotossíntese, no caso que a gente destaca principalmente as águas, que vão ser seres fotossintetizantes. Misotróficos, existem alguns seres vivos que vão tanto realizar, vão ser tanto autótrofos como heterótrofos. Então, misotrófico é aquele que é heterótrofo e ele é autótrofo ao mesmo tempo, certo? Tem essa capacidade de, em determinado momento ser heterótrofo e em outro momento ser autótrofo ou vice-versa. Tem que entender que são seres anaeróbicos ou aeróbicos, são uni e multicelulares. Compreenda aqui, multicelulares em que a presença de tecidos, esses tecidos vão ser não verdadeiros, ou seja, não existe a presença de células que vão organizar aquele meu tecido de forma adequada. E a sua principal reprodução ela pode ser tanto assexuada como sexuada. A mais comum é a assexuada, principalmente por divisão binária ou cisparidade, certo? Compreenda também que existem alguns seres que vão ser flagelados, outros vão ser ciliados e outros não vão ter nenhum dos dois, certo? Quando eu falo em classificação dos protozoários, existem duas divisões. Existe aquela divisão em que ele vai ser classificado pelo seu RNA, em que esse processo, a depender de qual RNA ribossomo está presente, ali vai classificar. E existe aquele que vai ser por locomoção. Qual locomoção que é utilizada por aquele meu ser vivo, certo? O que mais cai no vestibular é o de locomoção e é esse que a gente vai abordar aqui na nossa aula. Gente, então agora nós vamos entender essa classificação em relação à locomoção. São 6 grupos principais, sendo que os que mais quais são esses 4? Os risópodes, também chamados sarcordinas, as homartigóides ou flageladas, os ciliásporos ou os ciliados, e eu tenho o apicomplexo. O principal exemplo dos risópodes é a ameba. Atente que os risópodes ou sarcodinas, o seu principal meio de locomoção vai ser através de pseudópodes. São seres que podem ser livres ou podem ser parasitas. Quando eu falo em ameba, e tem que entender que o principal exemplo é a entamoeba. Essa entamoeba ela pode ser do tipo proteus, entamoeba proteus. Eu tenho a gengivalis, eu tenho a coli e eu tenho a histolítica. Entamoeba histolítica.
Gente, a Entamoeba proteus, ela é basicamente compreendida por aquelas que vivem em água doce e que não vão provocar nenhuma doença no ser vivo. A gengivala é aquela que vive na boca e a cólera é aquela que vive no intestino. Elas são comensais e não vão provocar nenhum problema no ser vivo, no ser humano, a não ser se passar da quantidade. E eu tenho a histolítica. A histolítica vai promover uma doença que chama de amebise. Gente, quando eu falo de amebise, compreenda o seguinte: eu tenho a presença de um cisto, e eu tenho a presença do trofozoito. O cisto vai ser a forma infectante. Então a gente vai se alimentar da forma infectante. E esse cisto, quando estiver lá no intestino delgado, vai passar por um processo de cisciparidade, uma divisão binária. Lembre que o cisto da Entamoeba, ela é composta por 4 núcleos, certo? E esse processo vai se dividir formando o trofozoito. Posteriormente, esse trofozoito ele vai se transformar no cisto e vai ser eliminado para continuar todo o processo, certo? Quando eu falo nos zoomastigotos ou flagelados, não já diz, né? São aqueles que sua locomoção vai ser por flagelo, eles são livres e eles podem ser parasitas. Os principais exemplos vai ser a Giardia lamblia, eu vou ter a Trichomoniase, eu vou ter a Trichomonas vaginalis, eu tenho o Trypanosoma cruzi, e eu tenho a Leishmania. Então, Giardia lamblia, Trichomonas, Trypanosoma cruzi e Leishmania são seres zoomastigotas. Gente, entenda que a Giardia, ela pode promover uma doença chamada de giardise. O Trichomonas vai promover uma doença chamada de tricomoníase. Gente, leve isso para a prova de vocês. A tricomoníase é a única DST, ou seja, doença sexualmente transmissível, que vai ser provocada por um protozoário, certo? A gente tem o Trypanosoma cruzi, que vai promover a doença de Chagas. Eu tenho a Leishmania, que vai promover a leishmaniose. Gente, quando eu falo em ciliáspores ou ciliados, são aqueles que vão ser formados por cílios, vão ser livres e vão ser parasitas. O principal exemplo aqui é o Paramecium. E quando eu falo do apicomplexo, são aqueles que são sem locomoção. Então, apicomplexos são sem locomoção. Por isso, são todos parasitas. O principal exemplo é o plasmódio e o toxoplasma. Lembre que o plasmódio ele vai ser o causador da malária, enquanto que o toxoplasma vai ser o causador da toxoplasmose. Toxoplasmose, vocês vão lembrar de gases. Gente, pega um corpo aqui para vocês. Ó. O toxoplasma ele tem 4 tipos que são bastante comuns no nosso vestibular. Eu tenho vivax, eu tenho falcíparo, eu tenho o malária e eu tenho o ovale. A febre amarela é também chamada de febre intermitente. A gente já viu alguns assuntos, alguns conteúdos de prova, algumas questões de prova que tem assim, sobre a febre intermitente. Gente, cada um desse plasmódio vai promover uma febre diferente. A vivax vai promover uma febre T-SAM benigna. Vivas promove a febre T-SAM benigna. O falcíparo promove a febre T-SAM maligna. O malarial promove a febre quartan, enquanto que o ovale ele só acontece na África. Então, plasmódio, vivax, falcíparo, malária e ovale. O vivax, febre T-SAM benigna. O
o falciparum, febre terçã maligna, o malária, febre quartã e o ovale só acontece na África. Eu tenho que saber isso? Tem que saber, porque isso já foi questão de prova, só para dizer qual tipo de febre e era só marcar e garantir a questão lá no seu vestibular, certo, gente? Gente, para concluir a aula, eu quero que vocês lembrem de dois conceitos. Eu tenho vetor, e eu tenho agente etiológico. Eu tenho hospedeiro definitivo e eu tenho hospedeiro intermediário. Gente, o vetor, ele sempre vai ser o transmissor da doença. Enquanto que o agente etiológico, ele é o causador da doença. Certo? Hospedeiro definitivo é aquele que ele vai, nesse processo, acontecer o que? Uma reprodução sexuada. Ou seja, aqui o agente etiológico ele já está na forma adulta. E hospedeiro intermediário é aquele que a reprodução ela é assexuada e normalmente está na fase de larva. Certo? Mas Pedro, as doenças protozoárias são muitas doenças protozoárias, são muitas doenças causadas por vírus, muitas doenças causadas por bactérias. Então, leva essa frase aqui, ó. Gigi lê mal, ele ama tricô e chás tóxicos. Gigi, que é um professor meu, ó, lá de biofisiologia lá na faculdade. Ó. Gigi, eu vou lembrar de quem? Giardise. Lei, vou lembrar de leishmania. Mal, vou lembrar de malária. Ama, de amebíase. Tricô de tricomonas. Chás de doença de Chagas. Tóxico de toxoplasmose. Então essas são as principais doenças causadas por protozoários. Gigi, lê mal, ama tricô e chás tóxicos. Giardise, leishmaniose, malária, amebíase, tricomoníase, doença de Chagas e toxoplasmose. Bem, gente, encerramos por hoje nossa aula e até a próxima.